Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho falar de um tema que eu adoro. Quem me acompanha aqui há algum tempo sabe que pra mim literatura é literatura por conta da forma de narrar. É claro, isso não é o único critério, mas é o critério que mais me importa. E é por isso que eu tenho essa série, assim, sei lá quantos vídeos eu já fiz sobre isso, pelo menos uns 4, eu acho. De melhores narrativas. Eu escolho alguns livros com narrativas muito boas e mostro pra vocês. Dessa vez eu venho falar de Pedro Páramo, A Insustentável Leveza do Ser e A Condição Humana. Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Essa história aqui é algo assim fenomenal, algo dificilmente vocês vão ver uma narrativa próxima dessa aqui. Eu quis muito fazer um vídeo sobre este livro, mas teria que ser com spoiler e eu não gosto muito de fazer um vídeo assim inteiramente com spoiler. Às vezes eu dou um spoilerzinho assim, mais aviso, mas aqui não dá pra contar, não dá pra fazer um vídeo bom sobre este livro sem dar spoiler. É isso que eu quero dizer. Aqui a gente tem a história de um filho que ao leito de morte da mãe promete que vai procurar o pai. Ele não conhece o pai, porque o pai abandonou a mãe. Enfim, eles se separaram quando o filho era pequeno. Ela, morrendo, pede para ele voltar lá à cidade para procurar o pai. Qual é a cidade? A gente está aqui no México, no início do século XX. Ele volta para essa cidade. E é aí que começa a ficar interessante. Ele encontra pessoas, o pai dele parece uma lenda, as pessoas ouviram falar, parece que muitos ali são filhos do pai dele. Ele acha a cidade estranha, parece uma cidade fantasma, aí muita coisa acontece. Por que a narrativa é legal? Porque a gente tem mais de um foco narrativo, a gente tem um personagem que a gente pensa que está numa condição X, ele está numa condição Y. As coisas são estranhíssimas, a gente não sabe quem está vivo, quem está morto. Pessoas diferentes narrando essa história e tem o Pedro Páramo, que é o pai dele, como a lenda, rondando toda a história. A performance e a atuação do pai dele impactando a vida de todas essas pessoas de uma forma ou de outra, inclusive dele mesmo, que vai lá procurar o pai. Então a gente tem flashbacks de narrativas, a temporalidade nessa história é algo muito gasosa. As coisas não acontecem de forma linear. A narração, o foco narrativo também, quem está narrando também não é uma coisa muito precisa. E aí a gente lê esse romance, termina, percebe que não entendeu nada, mas fica tão impactado que começa a ler de novo. Eu, né? Terminei, comecei a ler de novo, porque as revelações, o que a gente descobre mais pro fim do livro, faz com que a gente comece a ler de novo pra que alguma coisa faça sentido. Fenomenal. A Condição Humana, do André Malraux. Aqui é a história da Revolução Chinesa, a Revolução de 1927, não a Revolução do Mao Tse Tung, hein? É uma revolução que aconteceu antes. Por que a narrativa aqui é bacana? Porque que parece um thriller de cinema. Parece um take perto demais, como se a gente estivesse assim com a câmera em cima. Então, como se fosse uma micro-realidade sendo contada ali. Então, é um fato, começa assim. A descrição de uma cena de um assassinato. E a gente perto demais do assassino, como se a gente estivesse no cangote dele e a gente acompanhando, como se fosse um take mesmo de cinema. Parece que é um enredo feito para cinema. A gente começa a ler, né? A gente é sempre eu, viu? Megalomania. A gente começa a ler e as imagens já vão se formando. Imagens, não são imagens comuns que normalmente se formam quando a gente está lendo romance. Na minha cabeça foram formando imagens cinematográficas, sabe, de takes mesmo, de filme. Então é uma narrativa muito interessante com esse ritmo. E a gente pode pensar, nossa, mas são só episódios em micro-realidade? Não, a gente tem uma reflexão sobre a guerra, os interesses envolvidos aqui, todas as questões comunistas, situação do país, quando eles se juntam, mas assim, é tudo perto demais, como se a gente estivesse no quarto com eles e estivesse participando do que eles estão discutindo e a partir de trechos de conversa, de coisas que vou apresentando, que a gente começa a entender a história. Então assim, é um tipo de narração que
o narrador, ele é quase invisível. A gente nem percebe que tem um narrador. Dá a impressão que a gente está lá e os personagens estão fazendo a narração por si. E a gente presente no ambiente. Esse é um tipo de situação em que o narrador não se faz presente. Mal percebe que tem um narrador. Mas tem, né? Claro que tem. A insustentável leveza do ser, do Milan Kundera. O que eu gosto neste romance? Eu gosto de várias coisas. Aqui é uma situação da Tchecoslováquia ainda, né? A gente está aqui. O período representado é 1968, né? Porque tem a Primavera de Praga aqui, então assim, fim da década de 60. E aqui tem personagens bem modernos, com comportamentos assim, bem libertários. A gente tem a Teresa, a gente tem o Thomas, que eles se envolvem, e assim, aqui a ideia do amor livre também acontece. Mas como este vídeo é sobre narrativa, eu vou falar do que interessa, que é como o autor narra essa história. Ele conta a história dessas pessoas, então assim, a gente está falando de envolvimentos amorosos, a gente também está falando de uma situação política, como cenário, a gente está falando de personagens bem soltos, libertários e livres, a gente fica assim, boa parte do livro tentando entender o comportamento e o posicionamento deles. E a gente tem filosofia. Essa insustentável leveza do ser tem a ver com filosofia, e essa filosofia tem a ver com o comportamento dele. Aqui eu tenho o casal, Teresa e o Thomas. Ela é bem apaixonada por ele também gosta dela. Aquela questão que a gente já conhece bem, né? O desejo pensa que... o desejo pensa é boa, né? Mas inicialmente a pessoa pode pensar que o desejo, só o desejo se basta, dá conta e todos são livres, fazem o que querem. As pessoas esquecem das emoções. Claro que desejo também é um afeto, mas as pessoas esquecem das emoções, esquecem que podem se envolver e que não querer se envolver é apenas uma questão racional, e a gente não é feito apenas de racionalidade. Então ele se apaixona por ela e ele fica, né, com este comportamento ambíguo, se apaixona por ela, mas quer ter a vida libertária. Então é uma leveza que é insustentável. E o autor, ele começa mais a história com a questão de filosofia, Parmênides, teorias, e como ele vai costurando essa questão filosófica com o comportamento deles e com a situação política do país no fundo da história, como segundo plano da história, que impacta diretamente, principalmente o personagem Thomas, mas não é a coisa principal aqui não. A coisa principal é essa leveza que é insustentável, e esse título é lindo. Então, como ele amarra essas coisas todas que eu falei, é muito legal. A gente vai lendo a narrativa bem interessante, e a gente fica, às vezes, tentando associar. A primeira vez que eu li este livro, eu fiquei tentando associar toda a filosofia que ele apresentava. Se eu não me engano, ele apresenta filosofia de Nietzsche também, e vai amarrando. Mas na segunda vez que eu li, eu acho que eu li ano passado, um ano e pouco, não sei, pra mim ficou mais fácil entender, né? Por isso que a gente tem que voltar às boas obras quando puder, porque a gente já aprendeu um monte de coisa, a gente volta melhor para elas, a gente volta com mais condições de compreendê-las. É uma bela narrativa. 3 exemplos de boas narrativas para vocês, cada uma de uma maneira. Percebam que as histórias podem ser contadas de maneiras diversas, e às vezes uma obra só é boa porque o autor resolveu contar a história de um jeito e não de outro. Às vezes é a narrativa que torna a obra grande, hein? Prestem atenção nisso. Me digam se vocês já leram esses livros, algum deles, e comentem aqui embaixo, por favor. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal, se não for inscrito ainda, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog, e de curtir esse vídeo. Obrigada, beijinho, tchau, tchau.